Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, se vocês puderem só me responder aí através do chat, se vocês estão me ouvindo bem, e aí nós teremos início aí a nossa live, né? Só para a gente começar, esperar o pessoal tá chegando aí, 7 horas, né? O pessoal chegando do trabalho também. Bom, o pessoal está dizendo que o som está ok, né? Estou recebendo aqui a Denise, obrigado, Denise. Bom, acho que a gente já pode começar, né? Bom, pessoal, primeiramente, boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer o Partido Novo por permitir essa oportunidade de a gente falar sobre um tema tão relevante, não só na questão política, mas na questão social também, né? O tema de hoje, ele vai abordar o comunismo, né, e o que ele afeta, como ele está em nossas vidas, né, de que forma. Então, a minha proposta, inicialmente, é trazer como que as origens do comunismo, né, por Marx e Engels, e discorrer um pouquinho sobre a filosofia comunista, né, as leis comunistas, e também falar um pouquinho das metas que esse regime tem, não só para um determinado país, mas para o mundo como um todo, né? Então, são 45 metas. Eu não falarei das 45 metas em si, eu vou falar um pouquinho das metas que, ao meu ver, são as mais relevantes e que afetam o nosso dia a dia. Eu acho que é mais fácil para ter uma compreensão do que é o assunto. E depois a gente pode abrir aí para alguns questionamentos. Obviamente, o tema ele é bem amplo, pessoal. A ideia não é, a gente vai falar só uma pequena introdução, né, e tentar esclarecer alguns conceitos sobre o comunismo, né? Então, como eu disse, o tema é bastante abrangente e o comunismo ele vem sofrendo, né, ao longo do tempo, ele vem sofrendo ajustes, ele vem fazendo autorreflexões, até chegar no atual formato, né, que vivemos hoje, tá? Pois bem, então, pessoal, como vocês sabem, o comunismo, os autores do comunismo são o Karl Marx e o Engels, né? Eles são amigos, foram amigos, né, e decidiram aí, através de longas conversas, fundarem essa ideologia. Mas o Marx, né, o Engels chegou bem depois. Então, o Marx, ele, primeiramente, junto com Engels, o que eles fizeram? Eles analisaram todo o contexto histórico. É importante dizer que o comunismo ele surge bem no momento da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial está acontecendo, né, principalmente ali na Inglaterra. Então, a Revolução Industrial mexeu muito com a economia, mexeu muito com a maneira, né, o status quo dos países em si. Então, obviamente que foi muito bom por um lado, trouxe muito progresso, mas por outro também a Revolução Industrial acabou, como tudo no início, né, acabou trazendo muito desemprego e alguns problemas do capitalismo. E é nessa época que o Marx e o Engels surgem, né? Então aí tem uma crítica muito ferrenha sobre o capitalismo, porque era algo extremamente novo. Para se ter uma ideia, né, de cada 5 pessoas que viviam na Inglaterra e até mesmo parte da Europa, 4 delas viviam no campo. Então, com o surgimento da Revolução Industrial, muitas pessoas saíram do campo e foram para as cidades em busca aí dessa nova oportunidade, né? Então, até mesmo as propriedades rurais, elas foram transformadas pelo novo movimento, que era o movimento aí da Revolução Industrial, certo? Mas, hoje, quando nós analisamos, o conceito de comunismo, ele às vezes é muito estreito, né? Ele é muito conciso, faz parte até do senso comum. Porque se pergunta para as pessoas o que é o comunismo,
a maioria delas vão responder o seguinte: olha, o comunismo é uma ideologia onde os meios de produção pertencem ao Estado. Sim, de fato é isso, mas o que está por trás disso? Como que isso foi constituído e pensado? Para isso, eu trago aqui algumas ideias, tá? Que explicam um pouquinho do que é o comunismo. Primeiro, que o comunismo ele tem uma filosofia da natureza. A filosofia da natureza consiste no seguinte: o homem, ele é o Deus do universo. Essa é a mentalidade que se tem os comunistas. Então, eles não acreditam em Deus ou numa criação. Eles acham que o homem tem uma inteligência superior por mero acidente. Então, não foi por uma causa religiosa ou não acreditam que houve um Deus criador. Não, foi meramente um acidente. Para explicar essa filosofia da natureza, eles criaram ou propuseram 3 leis. Primeiro, é a lei dos opostos. O que é a lei dos opostos? A lei dos opostos consiste no seguinte: tudo que existe na natureza tem um contrário. Homem, mulher, por exemplo, os átomos, né, feitos de elétrons e prótons, que são positivos e negativos, né, eles colocam também a condição de alegria, tristeza. Então, tudo tem um oposto, segundo os comunistas. Tá? Depois tem a lei da negação, ou seja, algo morre para que outra coisa possa crescer e florescer em seu lugar. Então, essa é a segunda lei do comunismo, da filosofia da natureza comunista. E a terceira lei é a lei da transformação, ou seja, uma vez que algo existe os opostos, uma vez que existe a lei da negação, aquilo que está vigente na natureza como um todo acaba se transformando ou evoluindo em algumas coisas, né? Ou sendo destruído por algo novo que vai tomar lugar dessa parte. Então, basicamente, são esses 3 aspectos da filosofia da natureza, gente. Então, a lei dos opostos, né? A lei da negação e a lei da transformação. Então, os comunistas, eles abordam o universo simplesmente como matéria. Não há nada para eles além da matéria. E a matéria explica tudo. Explica as galáxias, explica o Sol, explica o ar, explica exatamente tudo. Para eles só existem matéria e energia na natureza. Tá? Então é importante a gente falar um pouquinho sobre isso para tentar entender, né, qual que é a linha de pensamento, para depois que a gente for discutir a questão das metas comunistas, como elas impactam na nossa vida, e aí nós vamos fazer um link com essa introdução de agora, perfeito? Então, basicamente é isso, tem a filosofia da natureza, a filosofia natural, como os comunistas enxergam. Então, o homem está no centro de tudo, não há Deus, há apenas matéria e energia, e o homem está no centro por mero acidente. Eles acreditam que nós somos o nosso próprio Deus, porque não há inteligência entre os seres, pelo menos nesse planeta, né, que se comparem à inteligência humana. Então, o próprio Deus do homem é o homem, ok? Muito bem. O Marx e Engels, eles também fizeram o quê, pessoal? Eles fizeram um estudo de história, um estudo inexorável da história. Então, eles foram buscar as causas, né, do porquê que o ser humano ele chegou naquele ponto deplorável. Lembrando que é o ponto onde nasce ali a Revolução Industrial. Pois bem, antes disso, é importante destacar o seguinte: o Marx ele criou, né, basicamente ali o Manifesto Comunista. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Manifesto Comunista, mas é um livro, né, um manifesto mesmo, onde estabelece ali o que os comunistas pretendem, né, é uma exortação ao comunismo, e é um livro muito importante, porque ali dá início, ali dá
vamos dizer assim, uma concepção, né, do que eles pretendiam para o futuro. Então, basicamente, pessoal, as metas principais do Manifesto Comunista é o seguinte: primeiro, a derrubada do capitalismo. Segundo, a abolição da propriedade privada. Terceiro, a eliminação da família como unidade social. Quarto, a abolição de todas as classes. Quinto, a derrubada de todos os governos. 6, o estabelecimento da ordem comunista com a propriedade comum dos bens em uma sociedade sem classes e nem Estado. Então, essa é a exortação dos comunistas. Né? Então, essa é a exortação do Manifesto Comunista. Então, em poucas palavras, né, eu estou olhando aqui para o outro lado, pessoal, que eu estou com o meu material de apoio, então fica melhor aqui para me orientar. Né? Então, o ideal do Manifesto Comunista e a exortação dos comunistas era o quê? É destruir a classe ou o estamento vigente da sociedade. Então, se vocês lerem o Manifesto Comunista, vocês vão encontrar muitas coisas e até mesmo respostas para o que a gente está vivendo no dia de hoje. Então, eu me propus a fazer um estudo um pouco profundo sobre os ideais comunistas. Eu cheguei a participar de alguns grupos, né? Lá no passado tinha uma ideia realmente esquerdista, né? Mas depois, quando você vai olhando os dois lados e que você tem a possibilidade de enxergar, a pessoa, né, ela sabe, bom, pelo menos no meu caso, eu falei, bom, não é com essa turma aí que eu quero estar, por isso que a gente está aí no novo, né? Mas é importante, pessoal, a gente, mesmo que estamos num partido liberal, é importante conhecer a ideologia do outro lado. É importante saber o que eles estão pensando, o que eles estão articulando, né? Qual é a base que eles têm. Então, fica a dica aí para o Manifesto Comunista. Outro ponto também, pessoal, é o seguinte: depois do Manifesto Comunista, o Marx, ele acreditava no seguinte: os indivíduos se vão, mas as ideias não. Ele acreditava que era extremamente importante ter uma obra filosófica, econômica e social para que pudesse lastrear, né, todo o idealismo do comunismo, porque ele sabia que uma hora ele ia morrer, o Engels ia morrer e tudo mais. Mas, conforme ele pensava, vão-se os indivíduos, mas ficam-se as ideias. Isso é um pensamento muito coerente, muito perfeito. Tanto é que o comunismo está até aí, até hoje. Então, Marx ele escreveu O Capital, né, uma obra, quem estuda economia, por exemplo, até mesmo política, sabe dessa obra. Né? Então, ele escreveu O Capital e ele via no Capital, uma estrutura ideológica que iria sustentar essa ideologia. Né? Então, ele acabou escrevendo esse livro. É um livro extremamente pesado, é um livro que tem vamos dizer assim, uma concepção intelectual muito avançada. Né? O Marx, ele era um homem extremamente inteligente. Né? Era um grande estudioso de filosofia, era um homem que tinha muitas noções de direito. Ele começou a estudar direito, depois largou a faculdade de direito, se dedicou à filosofia cada vez mais. Né? Ele era judeu, né? Vem de uma família judeu, tinha uma base familiar muito bem estruturada, né? Então era um homem de fortes convicções, é um homem que recebeu o doutorado, né? Naquela época um doutorado era extremamente importante. Então as ideias do Capital elas são profundas, não é à toa que existem muitos comunistas, né? Que acabam seguindo, porque ele tem algo atrativo, ele consegue atrair as pessoas, existe uma filosofia por trás disso, mas é preciso estar atento, né? E também ver o outro lado. Pois bem, então, eles fizeram uma análise da história inexorável. Então, eles chegaram a algumas conclusões, tá? Então, vamos lá. Nós falamos da filosofia da natureza, né? Então, a abordagem comunista para os problemas mundiais, né? Então, se você perguntar, isso foi o próprio Marx que disse. Qual é o seu objetivo, Karl Marx? E Marx respondeu:
O meu objetivo é destronar Deus e destruir o capitalismo. Isso são palavras de Karl Marx. Isso tá, vocês podem procurar aí, né? São palavras ditas que foram ditas, né, pelo criador dessa ideologia. Então, eles queriam destronar Deus, né, e destruir o capitalismo e colocar em seu lugar uma nova ordem, né, que é, no caso aí, o socialismo. Muito bem. Então, como que é a interpretação comunista da história, né? Marx e Engels, eles entenderam que durante todo o processo da humanidade, o homem, ele extrai da natureza tudo aquilo que ele precisa para sobreviver. E ele quer mais e mais e mais. Então, logo de início, apresenta-se o quê? Apresenta-se a... Deixa eu colocar aqui o banner. Tá falando isso. Apresenta-se um conflito entre natureza e homem. O homem, ele, por natureza, ele é um explorador. Então, ele é um explorador aí de tudo que existe para satisfazer as suas necessidades. Muito bem. Então, o Marx, eles não acreditavam no livre-arbítrio. Eles acreditavam que, como o homem explora a natureza, vai surgindo grupos, né? Pelo homem ser um ser gregário, vão surgindo grupos, e esses grupos, daqui a pouco, sentem a necessidade de se produzir o excedente, e esse excedente é constituído, nasce aí, então, a propriedade privada. Né? E eles entendem o seguinte, que toda a história da humanidade, ela foi baseada, existe conflitos de classes, né? Patrícios e plebeus, existe o conflito de classe entre homem livre e escravo, né? Senhor e servo, né? Pegando ali um pouquinho da Idade Média. Então, sempre houve uma luta, sempre houve esse conflito de classes. Então, eles detectaram esse problema. E qual era a origem desse problema? A origem desse conflito de classes sempre foi a propriedade privada, segundo eles. Então, segundo Marx e Engels, a propriedade privada, ela é o grande mal da humanidade. Porque através dela, eles acreditam, vem a ganância, vem o ódio, vem o desprezo, vem as guerras, vem o imperialismo e etc. Né? Então, a ideia inicial é destruir o capitalismo. Ok? Vamos um pouquinho aqui. Quando surge essa ideia de propriedade privada, esses grupos dominantes têm a necessidade de manter o seu poder. Daí vem a criação do Estado. Para os comunistas, a criação do Estado nada mais é do que uma forma de lei e ordem para proteger a classe exploradora. Né? Então, quem criou o Estado, basicamente, são quem? São essas pessoas que detinham o poder, detinham a posse, detinham a propriedade privada, e para que fosse mantida essa ordem, foi criado o quê? O Estado. Então, o Estado nada mais é do que o resultado, né, o produto do pensamento das classes dominantes, para se proteger das classes exploradoras. Né? Daí a questão do Estado de lei e ordem. Né? Então, o que acontece também? Do Estado, tem a questão também da religião. Né? A religião, segundo Marx e Engels, também é um grande engodo, porque eles acreditam que a religião foi um instrumento da classe dominadora para oprimir de forma mental, né, a classe explorada. Então é o seguinte, para que não haja revolução da classe exploradora, tinha que ter uma religião. Eles precisavam acreditar que existe uma outra vida, eles precisam acreditar que aquilo que eles estão produzindo é realmente de outro homem, é preciso respeitar. Existe um Deus maior que
que vai dar a eles, no juízo final, a devida justiça, e que eles devem aceitar o status quo, aceitar a sociedade como ela é, que o homem ele não é perfeito, e perfeito é Deus, é uma supremacia, algo que está acima dele. Então, os comunistas detestam a religião, como se eles acham um grande engodo. Primeiro, porque eles não acreditam em Deus, né, conforme a gente viu lá na introdução, né, aquelas 3 leis fundamentais do comunismo, da filosofia da natureza. Então, se não existe, se não existisse isso, alega o Marx e o Engels, muito provavelmente as classes exploradoras se rebelariam com muito mais força, porque eles não teriam de temer a um castigo pós-morte. Então, logo, isso é um grande engodo. Né? Outra coisa também é o governo. O governo nada mais é do que um instrumento dos poderosos, que se originou no Estado. Então, logo tem o Estado, é preciso ter um governo, e esse governo também ajuda a manter a situação como está, ajuda e privilegia a classe dominante. Essa é a ideologia, esse é o pensamento dessa turma. E também, o que os comunistas pensam sobre a moral? Para eles nada vale, essa moral judaico-cristã não tem nenhum valor. Por que não tem nenhum valor? Porque ela é proferida pela classe dominante. Então, eles acham que a religião, Deus, né, propriamente disso, o cristianismo, ele é nada mais, nada menos fruto de uma classe exploradora. Então, todas essas morais, esses códigos morais que vêm do cristianismo, né, da doutrina judaico-cristã, não tem nada de ver. Para eles é tudo balela. Logo, eles não acreditam numa moral cristã. Para eles, tudo que for conveniente à causa, eles apoiam. Então, por exemplo, isso vai ser um link que a gente vai fazer em relação a essas metas comunistas. Então, para eles, olha, família não tem valor nenhum. Né? O homem é livre, ele pode ter quantas mulheres ele quiser, a mulher também, inclusive até, né, não há problema algum se um pai querer casar-se com a filha, ou uma filha com uma mãe, isso não tem nenhum problema. Onde está escrito que isso não pode? Uma vez que todo esse arcabouço, né, jurídico, todo esse arcabouço religioso foi criado por uma classe dominante. Então isso não existe. Tudo aquilo que for feito para destruir, para desestabilizar a ordem vigente, eles farão. Tá? Então é importante aí, ó, eu vou ler para vocês aqui o que o Lenin resumiu das ideias comunistas ao dizer sobre a religião. Né? Em que sentido negamos a ética e a moral? Negamos-las no sentido em que são proclamadas pela burguesia, que as deduz dos mandamentos de Deus. Nós, evidentemente, afirmamos não crer em Deus. Sabemos perfeitamente bem que o clero, os proprietários de terra e a burguesia afirmam falar em nome de Deus para proteger seus próprios interesses como exploradores. Negamos toda a moralidade baseada em conceitos sobre-humanos ou exteriores às classes. Afirmamos que isso é um engodo, uma trapaça, um obscurecimento das mentes dos trabalhadores e camponeses em proveito dos proprietários de terra e dos capitalistas. Então, esse era o pensamento de Lenin. Né? Lenin foi o precursor, né, do comunismo na Rússia, na União Soviética. Então, lá na União Soviética foi o primeiro país onde o comunismo foi implementado de fato. Né? Bom, em outras palavras, né, o comunismo ele se propõe a substituir a moral judaico-cristã por completa ausência de moral. Então, pessoal, dito isso daí, dando essa breve introdução sobre o tema, aí nós vamos entrar um pouquinho sobre as metas comunistas, ok? Bom, é importante destacar aqui, pessoal, que a ideia não é confrontar a religião ou defender religião, não é esse o objetivo. Né? O objetivo aqui é falar sobre a ideologia, né, uma ideologia que nasceu e quais são as suas premissas, as suas estruturas, ok? Então, não estou defendendo a religião A, ou a B, ou quem é ateu, não é isso, a ideia não é essa, a ideia é simplesmente mostrar como
que pensa como que é uma mente comunista, ok? Muito bem. Feito isso, qual era o plano, né? Uma vez que você tem essa ideologia, uma vez que o Marx e Engels querem implementar isso, querem apresentar isso como solução para o mundo, o resultado do comunismo, depois de implementado, seria o quê? A supressão completa da antiga classe capitalista. Tá? Eles queriam a criação de um exército para a consolidação dos laços dos proletários de outras nações. Não, é importante destacar que o termo proletário, gente, vem da Roma Antiga, onde aquelas pessoas que não tinham bens nenhum para oferecer para o Estado, eles tinham apenas a sua prole, ou seja, os seus filhos, os seus descendentes. E estes serviam ao Estado. Como eles não tinham bens, os seus bens declarados eram os seus filhos, a sua prole. Daí vem o nome proletariado, ok? Então, eles queriam criar um exército de defesa, né, para a consolidação dos laços entre os proletariados das outras nações, a consolidação da unidade de massa em apoio a essa ditadura, né, chamada ditadura do proletariado, né, e o estabelecimento do socialismo mundial, através da eliminação da propriedade privada, né, e também do Estado. Eles acreditavam que, se a propriedade privada fosse eliminada, logo não era preciso do Estado. Então, a ideologia era o seguinte: uma vez que as massas estejam toda controlada, toda ela fazendo parte do governo comunista mundial, eles mesmos, as próprias pessoas, poderiam se policiar. Então, também não era necessário polícia, não era necessário igreja, não era necessário advogados, tribunais, nada disso. Tudo isso ia ser regulado pelos próprios indivíduos. Eles acreditavam que o indivíduo ia estar tão consciente do seu papel na sociedade que não era preciso nada disso, nenhum desse arcabouço de Estado antigo. Isso ia ser apenas uma página virada da história. Ok? Muito bem. Bom, pessoal, falando isso daí, agora a gente vai entrar um pouquinho nas metas, né? E aí sim ver como que essa ideia comunista ela está ligada nos nossos dias atuais. É importante dizer o seguinte, pessoal, o comunismo ele veio sofrendo alterações ao longo dos anos. Então, quando houve a Primeira Guerra Mundial, os comunistas tomaram um grande baque, porque eles acreditavam que os proletários iriam pegar em armas contra os capitalistas, contra os seus patrões. E, por incrível que pareça, isso não aconteceu. Os proletários não aderiram a esse regime e nasceu aí, até arraigou uma questão nacionalista. Eles lutaram pelas suas bandeiras, pelos seus trabalhos. E isso foi um grande golpe na época para os comunistas. O que deu alento a eles foi a questão, por exemplo, da Revolução Bolchevique, que aconteceu na Rússia, pela tomada do poder, né? Derrubou-se lá os Romanov, e o sistema de comunismo, né, foi implementado na Rússia. E logo ali acabou tomando todos os países ali próximos, né? Então nasce aí a União Soviética, né? Então, com o tempo, isso foi se transformando. Depois teve a escola de Frankfurt, né? Teve também o comunismo revisionista com Antônio Gramsci, né? Tem a Revolução Cultural, o marxismo cultural, mas, como eu disse, o tema ele é bem amplo, e aí necessitaria de uma outra oportunidade para falar um pouquinho dessa evolução, desses pensamentos aí do comunismo. Mas uma coisa importante, gente, o comunismo, né, ele é uma doutrina universal. Você vê que eles não querem debate, não faz parte do debate, eles querem implementar a sua ideologia. Daí surgiram os socialistas. Né? Os socialistas é uma doutrina, é um ramo do comunismo, porém, eles entendem que a revolução deve ser feita de forma suave, sem o emprego da violência, propriamente dito. Né? Daí nasceu aí o termo, por exemplo, eles são socialistas fabianos.
socialistas fabianos, né? Por quê? Esse socialismo nasce basicamente na Inglaterra, tá? Então, por que socialismo fabiano? Então, eles baseiam-se, tem uma história de um general romano chamado Quintus Fabius. Então, a estratégia desse general romano era não enfrentar diretamente as tropas do inimigo, mas sim atacar a sua logística, atacar os suprimentos dessa tropa, com que ele enfraquecer essas pessoas, esse governo, esse exército opositor, e acabar sofrendo pela fome e pela sede, e não pelo confronto direto. Então, essa é a ideologia aí do socialismo fabiano, né? E também tem socialismo fabiano-ariano, que deriva do quê? Sim, estou vendo aqui o socialismo fabiano, exatamente o PSDB, né? Por muito tempo o PSDB passou como uma direita aqui no Brasil, mas não. O PSDB é um partido, como o próprio nome diz, né? Socialista, né? E tem sim uma vertente fabiana, né? Alguns ariano, né? Então, ariano também deriva de Ario, que era um sacerdote lá em Constantinopla, que ele negava a divindade de Cristo. Ele achava que Cristo era um grande profeta, era um grande homem, mas ele negava Cristo como Deus. Então, por isso que tem socialista, fabianos e arianos, né? Então, vem daí. A gente pode depois falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Bom, gente, então vamos entrar um pouquinho nas metas do comunismo, tá? Essas metas, elas consistem em 45 metas. Eu não vou falar sobre as 45 metas aqui, porque a gente não tem tempo, né? Mas eu vou explicar um pouquinho das metas que, ao meu ver, impactam a nossa vida e que estão aí muito fortemente, tá bom? Então, eu vou ler aqui algumas metas e aí eu vou pontuando sobre alguns aspectos, tá? A 12ª meta diz o seguinte: resistir a qualquer tentativa de declarar o Partido Comunista ilegal. Então, você vê, a gente não consegue declarar o PT ilegal, o PCdoB ilegal, ainda mais diante de todo esse caso de corrupção da história da humanidade. Não só isso. Vocês vejam, por exemplo, o Partido Comunista Chinês, né, o próprio estamento lá na Rússia. Você não consegue. Você vê que as nações continuam a fazer comércio com essas nações. Você não consegue declarar, por exemplo, o Partido Comunista Chinês como legal, até mesmo o PCdoB aqui no Brasil, ou o PT, né? Porque isso é uma das metas. A 17ª, controlar as escolas, usá-las como meios de transmissão do socialismo e da propaganda comunista vigente. Suavizar o currículo, controlar as associações de professores, impor a linha do partido nos livros didáticos. Bom, o PT tentou fazer isso, gente. Não só tentou, como fez nos seus anos de governo, né? Isso é uma meta comunista. Você vê que as pessoas elas são doutrinadas, principalmente aqueles cursos de história, sociologia, é uma doutrina, não é aula, você não vê os dois lados. Vou dizer, por exemplo, nós estamos num partido liberal. Dificilmente, pelo menos, né, a gente está aí no partido, a gente não recebe uma cartilhinha, por exemplo, do Adam Smith, por exemplo, que é um economista liberal, vamos dizer assim, considerado o pai, né, do liberalismo. Mas, por exemplo, quando se está num partido de esquerda, você já recebe ali o Manual do Guerrilheiro, o Manifesto Comunista, entre outras obras esquerdistas. Então, eles têm assim uma cultura muito bem pré-estabelecida, gente. 18, né? A 18ª meta, controlar todos os jornais estudantis. A meta 19ª, usar as revoltas estudantis para fomentar protestos públicos contra programas ou organizações sobre ataque comunista. 20ª, infiltrar a imprensa, controlar as resenhas literárias e as redações editoriais e ocupar os cargos diretivos. Isso está muito em linha, pessoal, isso está muito em linha com a ideia do gramscismo, né, que é o comunismo, uma linha revisionista do comunismo. O Gramsci defendia isso, a ocupação de espaços. Você não precisa fazer a revolução como um todo, você precisa ocupar
os espaços. O partido precisa ocupar os espaços, ou seja, tem que estar na mídia, tem que estar na imprensa, tem que estar nas escolas, fazer com que as pessoas se tornem comunistas sem perceber. Obviamente que não é todos, é claro que não, né? Mas isso, lembrando, pessoal, são metas do comunismo, tá? Controlar os jornais, né? Infiltrar a imprensa, ocupar, a 21ª, ocupar as posições-chave no rádio, na televisão e no cinema. Veja bem, o Brasil, ele tem sim os seus heróis. Por exemplo, hoje as pessoas muito pouco sabem sobre José Bonifácio. Até mesmo Dom João VI é tratado como um bobalhão que come coxa de frango e só isso. Então, a ideia, né, é sempre destruir, é sempre fazer com que essas pessoas que foram importantes para a nossa pátria serem vistas como bobocas, ou como tolos, ou como grandes idiotas ou oportunistas da história, né? Então, você veja, hoje a gente tem filme de quem? Do Pablo Escobar, nós temos filmes do Marighella, né? Nós temos filmes da Marielle. Então, é um culto a essas personalidades. Mas por quê? Isso tem uma origem. Isso é pensado, não é uma coisa assim, simplesmente posta. Não é bem assim. 23, né? Meta 23. Obter controle sobre os críticos de artes e diretores de museus. Nosso plano é promover a feiura, a arte repulsiva e sem sentido. A gente não precisa nem falar daquela questão do Santander, né? Onde um homem nu ficava lá exposto e as crianças iam lá tocando o seu corpo e eles diziam que isso era arte, né? Uma arte sem sentido. Eles não gostam do belo, eles não querem um equilíbrio, uma simetria. Para eles, tudo que tem equilíbrio e simetria, remete aos imperialistas, remete à classe exploradora. Tá? Bom, eliminar todas as leis sobre obscenidade, dando a elas o rótulo de censura e violação da liberdade de expressão e imprensa. Então é o seguinte, olha, as cenas de sexo, daqui a pouco sexo explícito, você não pode contrariar isso, porque se você as negar, isso é puramente uma censura à liberdade de expressão, vejam só. Né? 25ª, quebrar os padrões culturais da moralidade através da promoção de pornografia e obscenidades em livros, revistas, filmes, rádio e TV. Preciso dizer mais alguma coisa, gente? O país que a gente vive, de uns anos para cá, a gente está vendo cada vez mais e mais barbaridades, seja em novelas, seja em filme, seja nas músicas, né? É só a gente fazer uma reflexão. Essas metas impactam de forma direta a nossa vida, direta às novas gerações, as crianças que estão chegando, os adolescentes, eles tendem a banir tudo. O ofereço tudo é livre, você tem direito de tudo, deveres nenhum. Tá? Meta 26ª, apresentar a homossexualidade e a promiscuidade como algo normal, natural e saudável. Tá? 27ª, infiltrar as igrejas e substituir a religião revelada pela religião social, desconsiderar a Bíblia e dar mais ênfase à necessidade da maturidade intelectual. Não, gente, tudo é ciência, tudo é baseado na ciência. Sim, a ciência é extremamente importante, mas eu acho que cabe aí cada qual o seu papel. Tá? 28ª, eliminar a oração ou qualquer faceta de expressão religiosa nas escolas, com base na alegação de que violam o princípio de separação entre igreja e Estado. 32ª, apoiar qualquer movimento socialista para obter controle centralizado de qualquer parte da cultura, educação, agências sociais, programas de bem-estar, clínicas de saúde mental, etc. Então, veja, gente, a política de ocupação de espaço está aí. É muito legal a gente estar num partido, ganhar postos políticos, mas isso não é o bastante, né? Porque, você veja, a esquerda saiu do poder, mas mesmo assim a luta ainda é muito grande, porque o aparelhamento é muito forte. Ao longo dos anos, a esquerda, através da ocupação de espaço, ela aparelhou vários setores da sociedade.
E depois é muito complicado. Não é simplesmente elegendo um presidente, não é simplesmente a gente ganhando cadeira nas prefeituras, ganhando cadeira no Congresso, no Senado. Lógico, isso é muito importante. Mas também precisamos estar atentos às outras vertentes, né? Porque a sociedade ela é composta também dessas vertentes. Né? Quando eles falam a sociedade civil organizada, eles pegam alguns grupos, né? Daí nasce, gente, feminismo, essa questão do racismo, tudo isso. Não estou dizendo que não é importante esses temas, mas é preciso estar atento ao viés que essas instituições têm. Então, elas não estão, às vezes, não estão abertas para o debate. É simplesmente uma imposição. Você não consegue ver o outro lado. Tá? Bom, meta 36, infiltrar e controlar mais sindicatos. Bom, isso todo mundo sabe, né? 38, transferir alguns dos poderes de pressão da polícia para entidades sociais. 39, dominar a profissão psiquiátrica e usar as leis de saúde mental como meio de obter o controle coercitivo sobre os que se opõem aos objetivos comunistas. Isso é muito sério, gente. Hoje, a gente tem um problema na sociedade chamado pedofilia. Daqui a um tempo, se a gente não prestar atenção, esses pedófilos, eles não vão ser considerados como criminosos, mas sim como doentes. Não, olha, você não pode colocar ele na cadeia porque ele sofre de um transtorno. Então, é muito importante para os comunistas dominar a profissão psiquiátrica. E olha aqui, pessoal, eu não estou dizendo que a profissão psiquiátrica, que os psicólogos, os psiquiatras estão a serviço dos comunistas. Não é isso. Eles simplesmente querem controlar, eles simplesmente querem tirar proveito disso para, de novo, desestabilizar a ordem vigente. Ok? Tanto é que é uma das metas. Eles querem dominar a profissão psiquiátrica. 40, meta 40, desacreditar a família como instituição, encorajar a promiscuidade e o divórcio facilitado. Depois, a gente pode até discutir um pouquinho, o Gramsci e também Theodor Adorno, o pessoal lá da escola de Frankfurt, eles descobriram o porquê, ou julgaram descobrir o porquê do fracasso do comunismo em todo o mundo, né? Não conseguiu implementar de uma única vez. Porque há 3 pilares extremamente fortes para isso, que é a religião judaico-cristã, a família e o direito romano. Né? Isso daí é um grande entrave para os socialistas. Então, houve vários estudos, né, sobre como amortizar isso, como fazer com que isso seja uma coisa que seja eliminado do caminho comunista. Eles querem destruir a família, estou vendo aqui a pergunta da Cláudia, por que eles querem destruir a família? Porque a família é um pilar social. Né? A família ali, eles veem na família uma ordem patriarcal ultrapassada, onde tem a mãe e o pai que controlam, que tem uma direção, né? E que quer queira, quer não, é baseada em princípios cristãos. Tá? Então, a destruição da família, você veja que tinha um parlamentar, salvo engano, do PCdoB, tinha uma ideia de que, assim, olha, se um pai, ele tem uma filha, a mulher morreu e ele está convivendo com a filha ali há muito tempo e a filha não é casada, nada impede que esse pai possa se casar com essa filha, né? Então, existem outros tipos de família, né? Eles defendem isso. Não, a família tradicional não é só a família ali composta. Então, existem outros filhos. Então, isso gera o quê? Uma anarquia, gera o quê? Uma promiscuidade, gera ausência de valores. E nesse ambiente, isso é muito fértil para o comunismo. Tá? Bom, aqui, ó, a 41ª. Dar ênfase à necessidade de educar os filhos longe da influência negativa dos pais. Atribuir preconceitos, bloqueios mentais e retardamento das crianças à influência de seus pais. Então, lembra-se daquela lei da palmada? Não, você não pode bater no seu filho, isso é contra. Daqui a pouco o Estado vai tomar o direito de educação dos filhos para si, e os pais vão ser presos por isso. Então, gente,
É muito sério o assunto, conforme eu disse, ele é muito extenso, né? Eu queria trazer aqui essa proposta de reflexão. Eu vou depois disponibilizar esse documento que eu utilizei como base para o nosso assunto. Eu quero também mostrar esse livro aqui, ó, O Comunista Exposto, do Cleo Skousen, Comunista Exposto. É um livro fundamental para quem quer militar no campo político. É fundamental, O Comunista Exposto. Temos também um outro livro que é chamado Desinformação, depois eu posso passar para vocês aí, como que a mídia desinforma os cidadãos, como que é o processo de entrada dos comunistas, a tomada de poder assim vamos dizer assim, dos setores extremamente importantes para uma sociedade. Então, fica aí a reflexão. Então, outra coisa, não é verdade? A Pamela está dizendo, que país deu certo o comunismo? Nenhum. Tá? Nenhum. E é muito importante, gente, a gente ficar atento, porque Bolívia está no regime de comunismo, a Venezuela, a Argentina agora, apesar que o povo lá agora, viu uma matéria que o povo foi às ruas contra o comunismo, a China está tomando conta. É importante os negócios, é importante ter uma ideia liberal, claro que é, mas é importante também fazer uma reflexão do que está por trás disso, quais são os objetivos que algumas nações têm, né? Então a minha proposta foi essa, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, me desculpem por alguns erros, né, o tempo ele é primordial, procurei fazer uma coisa bem concisa, eu agradeço a oportunidade, e vocês aí, pessoal, quem não conhece o Novo, procurem saber, é um partido feito de gente como vocês. Então, procurem saber quem são os postulantes a vereador na sua cidade, prefeito. É um partido feito de gente como vocês, como nós. Pessoas que estão fartos do velho sistema. Então, Partido Novo, abraça essa nova realidade, gente. Tá bom? Um grande abraço a todos. Eu quero só agradecer aí as pessoas que ficaram agora aí, agradecer a paciência aí de estar ouvindo, tá bom? Um grande abraço a todos. Tá legal? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.